Tudo que você precisa ter de mais importante está na sua prática de oração, na prática de um relacionamento com Deus diário, contínuo. Você mantém aquele ritmo diário, seja acordando cedo para orar, ou numa tarde, todas as tardes, ou à noite. Você ter um período em que você pode buscar a presença de Deus. O autor do livro A Cruz e o Punhal foi um pastor assembleiano lá dos Estados Unidos, conhecido David Wilkerson. Ele conta que antes dele ter a visão para trabalhar com jovens viciados em drogas, jovens de gangues, antes disso, ele ficava no escritório dele até tarde da noite, assistindo TV, fazendo algumas coisas que não edificavam. E ele pensou, puxa, que perda de tempo, né? Então, resolveu empregar aquele período da noite que ele demorava para dormir, ir para o escritório dele para ficar orando. E ele passou a renunciar a esses outros entretenimentos naquele período da noite. Ele ficava orando lá. E num dia ele estava orando e de repente ele se viu folheando uma revista, acho que é a revista Time na época, Time, né? Ele viu aquela revista e olhou o julgamento de uns rapazes, uns jovens adolescentes que tinham matado um outro adolescente que estava cadeirante. Eles mataram, esfaquearam-no porque ele era de outra gangue. E aquilo chamou a atenção dele, e ele olhou o desenho, o artista fez o julgamento daqueles garotos, que era de uma gangue, e ele olhou o rosto de um dos garotos ali representados no desenho, porque não se podia filmar nem tirar foto de julgamentos, mas podia se desenhar, né? E o desenhista, naquela gravura, ele expressou bem o olhar de um dos garotos ali. Era um olhar que misturava medo, ansiedade e ao mesmo tempo ódio. E tudo junto ali num garoto perdido. E o David estava vendo essa foto e vendo o artigo que tratava do julgamento daqueles meninos. Acho que eram uns 9 garotos. E então, enquanto ele olhava aquela gravura, veio-lhe um pensamento muito nítido, dizendo assim: vá a Nova York e ajude esses garotos. E ele ficou impressionado com aquele pensamento. Ele pensou, isso é da minha cabeça. Foi dormir. No outro dia, o pensamento veio de novo: vá a Nova York e ajude esses garotos. E ele por 3 dias ou mais continuou a ter esse pensamento recorrente. Ou seja, da vida de oração nasceu um trabalho que se estendeu pelo mundo inteiro, de recuperação de pessoas dependentes de substâncias químicas. Então várias igrejas abraçaram a ideia do David Wilkerson e criaram seus desafios jovens. Então os desafios surgiram em todos os lugares, mas surgiram com essa ideia. E essa ideia começou no momento de oração. Então, o momento de oração, eu estou citando esse exemplo para que você veja, o momento de oração é algo que pode gerar muitas coisas na sua vida, mas não na sua vida de forma egoística e totalmente individualista, não. Sempre Deus abençoa a nossa vida para que essa bênção seja espargida, ela se distribua para outras pessoas. Então pense bem nisso, comece a se envolver com a comunhão com Deus, com a vida de oração, porque a partir desta prática você será levado a outros patamares na aventura de viver e não passará por este mundo de maneira vã, nem com a sensação de que está vivendo sem direção ou está vivendo em vão. Tenha um tempo com Deus no seu dia a dia.